Vamos ler então, capítulo 2, verso de número 7, diz assim: Mardoqueu, ele tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele. Muito obrigado. Por ser órfã de pai e de mãe, ela era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Tá bom? Até aqui, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nos dê graça para entregar a sua palavra. Ela aumenta a nossa fé, ela abençoa os nossos caminhos. Ela faz coisas em nós, dentro de nós, que não podem ser feitas por outro tipo de palavra. A sua palavra é a verdade, é profunda. A sua palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes, como está escrito. E nós te pedimos que esse texto possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós temos aqui um texto que tem mais ou menos 700 anos antes de Jesus. E o nome desse livro se chama Esther. Foi uma mulher. Eu poderia passar mais de um culto explicando para vocês que a palavra de Deus ela não é machista, como muitas pessoas dizem, que a Bíblia tem que ser atualizada porque ela é machista, misógina e coisas nesse sentido. A Bíblia não é, certo? Você vai encontrar no texto de Esther, no texto de Ruth, você vai encontrar em Cristo Jesus, em toda a palavra, a proeminência que eles davam às mulheres. É o que a gente precisa entender, porque a maioria das pessoas hoje em dia, a pregação delas é o igualitarismo, que os dois são iguais. E entenda uma coisa, quando nós dizemos que nós somos complementaristas, que o homem complementa a mulher, ações específicas para um e para outro. Só que dentro desse complementarismo, por exemplo, uma mulher pode ser presidente, pode ser secretária, pode ocupar, certo? Então, não é uma questão de fraqueza ou de diminuição intelectual, de posição na sociedade, de nada disso. Quando a gente fala de complementarismo, nós estamos falando que dentro de uma relação de casamento tem que haver uma ordem aonde uns vão exercer uma parte e outros outra, porque se os dois exercerem a mesma função, vai dar problema e alguma área vai ficar sem apoio. Então é isso. Pois bem, mas não é sobre isso que eu quero dizer, é só para você entender que a Bíblia vai falar e vai exaltar mulheres como Esther, mesmo num texto muito antigo. E se você for pegar textos dessa data, de 2.700 anos atrás, você vai encontrar pouquíssimos textos onde as mulheres elas são as protagonistas da história, como a Bíblia coloca aqui Esther como protagonista. Então, as Escrituras não são isso. Alguém vai dizer assim, Jesus escolheu 12 discípulos. Veja bem, Deus escolheu o quê? Uma mulher para ser mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo colocou 12 homens na linha de frente, porque esses homens eles iam morrer em batalha. Eles iriam na frente para morrer. Então, você vai perceber isso que na história, tanto da fé cristã, certo? Na época do Antigo Testamento, até em Jesus, sempre se colocou os homens para irem na frente, para que ele, se fosse para morrer, à base da guerra, os homens morreriam na frente, as mulheres ficariam e os homens morreriam. Então, assim, eu realmente não consigo entender nesse ponto o que as pessoas, como alguém pode dizer que o fato de Jesus não ter escolhido discípulos é algum tipo de machismo, até porque a Bíblia diz que várias mulheres andaram com ele, tanto que as primeiras pessoas que viram ele ressuscitado foram as mulheres, e a Bíblia diz que as mulheres andavam com Jesus, elas sustentavam o ministério de Jesus, está escrito na Bíblia, financeiramente, elas que sustentavam. Então, as Escrituras não falam nada sobre esse tipo de diminuição ou preconceito contra as mulheres, como muitas pessoas vão dizer. Bom, mas passado isso, essa pequena introdução, a gente entra então num livro muito bonito. Mas tem uma coisa que as pessoas gostam de falar e é bom dizer. Esse livro é o único livro da Bíblia em que a palavra ou o nome Deus não é citado.
Mas Deus está em toda parte, você percebe isso quando você vai lendo o livro. Mas Deus não é citado nesse texto. Como é que começa essa história? Começa na Pérsia, certo? A Pérsia é o local onde alguns judeus estão presos. E tinha um rei lá, que chamava Xerxes, e um dia ele estava dando uma baita de uma festa, cheio de outros homens poderosos, importantes, príncipes, reis de outros países, e eles já estavam embriagados, e do outro lado do palácio, a sua esposa, a rainha, chamada Vasti, estava dando uma festa para as princesas e para as rainhas também de outras nações. Xerxes, então, ele já, alcoolizado, ele manda chamar Vasti porque ele quer mostrar a beleza da rainha, da esposa dele, para os outros príncipes. E acontece então que Vasti, recebendo essa ordem, ela diz, eu não vou. E ele fica revoltado e ele diz, essa mulher nunca mais vai entrar na minha presença, e aí ele destitui ela como rainha. Então, a partir desse dia, que está no capítulo 1, que a gente não passou por lá, eu estou resumindo, Xerxes deixa de ter, então, uma rainha, porque ele destitui essa, porque houve esse desentendimento. Deixa eu tirar uma aplicação prática aqui. É óbvio que a gente está falando de um relacionamento que não tem nada a ver, porque é um relacionamento entre um rei e uma rainha de 2.700 anos atrás, mas aqui tem uma coisa importante. A gente nota que uma ação só foi suficiente para acabar com o casamento. Hoje em dia não tem rei nem rainha aqui, mas muitas pessoas elas estão dispostas a acabar com os seus próprios casamentos por causa de algumas coisas que são bem pequenas, Então, o problema hoje em dia do divórcio é que as pessoas elas acabam com os casamentos por causa de coisas muito pequenas, E por isso, então, as pessoas elas se divorciam muito por incompatibilidade, de gênio. Então, isso é uma coisa muito séria, porque a Bíblia diz assim que Deus ele odeia o divórcio. Então, uma pessoa que é casada, ela deve orar pelo seu casamento para que ela não tenha esse tipo de personalidade em querer acabar com tudo quando alguma coisa muito difícil acontece. Porque quem é casado falar que nunca teve uma discussão que levantou a voz, eu não acredito. Pelo menos se você é casado há mais de 10 anos, você falar que nunca aconteceu uma coisa, além de levantar a voz, fazer alguma coisa, falar que vai embora, acabar com esse trem logo, eu não duvido. Eu duvido que alguém nunca tenha chegado nesse ponto. Às vezes eu vejo uns velhinhos que eles dizem, nós nunca brigamos. Duvido que nunca brigou. Então, as pessoas elas têm essa coisa, elas têm a sua forma de pensar. Hoje em dia está muito na moda, querer ter o gênio forte. Então, a gente precisa tomar cuidado por causa do nosso gênio, A Bíblia diz que quem tem um gênio difícil vai passar por muitos castigos. Pois bem, então acontece isso, e o que o rei manda fazer? Ele manda chamar todas as mulheres bonitas que existem ali na Pérsia, e ele deixa com que essas mulheres fiquem 7 meses apenas em uma espécie de spa, onde elas vão cuidar do cabelo, da pele, de tudo. É isso que está dizendo o texto, aqui no capítulo 2. E Esther, ela era uma judia, só que ela estava escondida ali junto com o seu tio. Foi obrigada a ir para esse spa, e o que acontece? Era 7 meses ali se cuidando, se embelezando, e depois o rei ia escolher uma só para ser a nova rainha. Então, Esther teve que ir até esse lugar. Ela foi até lá. Então, o texto que a gente leu, versículo de número 7, diz que ela era uma mulher muito bonita e muito atraente. Ela era uma jovem bonita. E o nome dela também é Radassa. Radassa para os judeus, Esther para os persas, os gregos. Então, veja bem, ela passou por isso, e quando chega o momento do rei escolher, passa várias mulheres no caminho dele, e ele acaba escolhendo Esther, Radassa. Aqui a gente tem uma coisa assim que a gente precisa sempre entender na nossa vida, que é nada do que acontece conosco é em vão. Nem detalhe, nem sabe,
Não tem milímetro de algo que acontece sem com que Deus esteja planejando alguma coisa, sabe? Essa moça, a única coisa que ela e o tio dela queriam era, de alguma forma, uma brecha para eles voltarem para Jerusalém, que estava destruída, que estava acabada. Eles queriam voltar para a terra deles. Só que ela acabou se metendo numa situação que parecia confusa demais. Ela ia se tornar rainha da Pérsia e ela não podia falar que ela era judia. E o que ela estava fazendo lá? Ela não ia poder fazer mais nada. E o tio dela, como que ela ia apresentar essa situação toda? O texto diz então que ela se torna rainha e acontece uma coisa que os judeus já estavam sendo destruídos nessa época e tinha o primeiro-ministro do rei Xerxes, ou Artaxerxes, né? Ele estava o rei bater o anel, que era para que todos os judeus fossem anulados da terra da Pérsia, mortos ao fio da espada. Esse homem estava lá, né, já propondo isso tudo. E acontece então que no meio dessa situação, em que parece que nada faz sentido, coisas na nossa vida que a gente não entende o porquê, sabe? A gente está voando no que acontece. Chega um momento em que Mardoqueu, que é o tio, né, de Esther, quando esse primeiro-ministro vai entrar dentro do palácio, né, todo mundo dobra o joelho diante dele. Mardoqueu é o único que não dobra. Acontece então que esse homem, agora, a partir desse momento, ele intensifica para que os judeus sejam mortos mais rápido. Ele força para que o rei assine mais rápido essa lei para que tudo possa acontecer. E aí então entra a palavra de Deus para nós. Hoje eu não vou demorar muito. O texto diz que Mardoqueu foi até Esther e diz assim para ela: Esther, será que não foi para esse momento que Deus te levantou e te colocou nesse lugar? Para que você não possa interceder pelos judeus nessa hora, para que eles não sejam destruídos? E ela olha para ele e ela diz assim: eu mesmo sendo rainha, eu não posso entrar na presença do rei a hora que eu quiser. E essa era a verdade. O rei e a rainha não dormiam no mesmo quarto, isso era uma coisa normal. Geralmente o rei lá tinha mais de uma mulher, e para entrar na presença do rei, você tinha que ser convidado, certo? Você não podia entrar na presença do rei porque você queria. Então, ela teve medo. E o que ela fez? Ela foi jejuar. E ela pediu para o tio dela, Mardoqueu, pedir para todos os judeus que estavam lá na Pérsia, para eles jejuarem também. Eles iam ficar 3 dias jejuando, e depois desses 3 dias jejuando, ela ia pedir para entrar na presença do rei. E se o rei estendesse o cálice para ela, ela ficaria viva. Mas se o rei não estendesse o cálice, não era um dia bom. Se ele não queria falar com ela, ela ia ser morta. Era assim que funcionava. Não tinha muito meias palavras, não é? E acontece então que eles jejuam 3 dias. Aqui então tem uma palavra de Deus para nós. Olha, Deus nos coloca em certos lugares para que a gente possa abençoar pessoas e abençoar situações, certo? Mas às vezes a gente fica com medo. E é por isso que a gente precisa jejuar. Jejuar para que a nossa carne ela possa se enfraquecer e o nosso espírito se fortalecer. Deus nos coloca em certos lugares que a gente fica com medo até de colocar a mão, mas você sabe que você não está ali por acaso. Deus não coloca a gente por acaso no caminho de ninguém. Deus não nos coloca numa posição na vida por acaso, de forma nenhuma. Deus não coloca ninguém para cruzar o nosso caminho por acaso. Tudo tem um propósito bem estabelecido. Deus não falha. Ele tem tudo escrito, certo, no seu livro. Então o Senhor Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Eu e você precisamos de uma coisa nessa noite: olhar para aquilo que Deus tem nos colocado, para o local que Ele tem nos colocado, ver aonde nós não estamos agindo, onde Deus colocou na nossa frente o que nós queremos fazer. Mas às vezes a gente só está pedindo as nossas promessas e está esquecendo que Deus pode nos usar para abençoar alguém. Esse é o momento então exato em que essa mulher ora, ela jejua, e o texto sagrado vai dizer que ela vai entrar na presença do rei. E quando ela entra, o texto vai dizer que o quê? Que o rei estende o cetro para ela. Aceita ela. Pessoal, vou ter que sentar, mas vamos continuar. O rei... Vira um pouquinho aqui, Demetrio, se puder. O que é que vai... Já está bom.
E com muita sabedoria ela vai pedir para o rei para que ela possa preparar um jantar para ele. E ela pede para o rei para que o rei pudesse chamar o primeiro-ministro também para esse jantar. O rei aceita com disposição e isso vai ser feito todo o banquete. E nesse banquete ela pede a permissão para que ela pudesse falar com o rei, junto com o primeiro-ministro, e ela vai assumir quem ela é. E aqui eu quero parar mais uma vez para dar uma aplicação prática. Nós não podemos mais ter medo de assumir quem nós somos. A gente precisa, sabe? É como Jesus falou. Olha, se vocês me negarem na terra, eu vou negar vocês diante do meu Pai. A gente precisa assumir quem nós somos nos momentos mais difíceis. Falar que ela era judia na frente do rei da Pérsia, ela é casada com ele, ela poderia morrer, crime, ocultação, certo? Ocultação de quem ela era. Ela está diante de uma situação muito difícil, dependendo da situação que a gente está. Né? Por exemplo, imagina uma pessoa que vai para um congresso e lá nesse congresso você vai encontrar várias pessoas que você sabe que não creem em Deus e que acham que Deus é uma chacota. Você ser tido de alguma forma como uma pessoa atrasada, enquanto os outros todos ali creem naquela coisa de que Deus... Quando a gente é pego fazendo alguma coisa que às vezes é errada. Na nossa vida a gente às vezes comete alguma coisa errada e parece que o próprio Deus faz questão de pegar uma pessoa mais errada que nós e chega na gente e fala: uai, mas você fazendo um trem desse? Isso não é do seu feitio, né? Não está ali na nossa consciência aquela pressão para a gente entender: poxa, não é para me fazer isso. Não é. E ela chegou, marcou o jantar e ela falou: eu sou judia, Mardoqueu, meu tio, o rapaz que está aí, o primeiro-ministro, ele está querendo matar a gente e eu estou aqui para dizer que é isso. Então, nós não queremos morrer, nós queremos então que os judeus fiquem vivos. Naquele mesmo momento ali, o rei foi, olhou aquela história toda, a situação já estava tão avançada que Mardoqueu, que era o tio de Esther, ele já tinha até feito uma forca. Nessa forca que ele tinha feito, era para Mardoqueu morrer lá, porque Mardoqueu não dobrava o joelho quando o primeiro-ministro passava, porque era a forma deles lá, tinha que adorar. E Mardoqueu não passava, já tinha montado uma forca lá. E o que acontece? Tudo aquilo que tinha sido feito, todas as tramas que tinham sido feitas, aqui eu não contei a história toda, eu só peguei alguns pontos aqui para a gente levar para nossa casa como aplicação pessoal. Todas as coisas, as tramas que tinham sido feitas contra o povo de Deus, os judeus em geral, contra Mardoqueu em específico, que foi uma liderança naquela época, que foi esse tio que cuidou de Esther, da própria Esther se posicionar como uma mulher judia que continuou sendo rainha, viu? Por assim dizer, e mais do que isso, além dela ter continuado sendo rainha, foi dada toda a abertura para o povo judeu voltar para a terra dos judeus e reconstruir tudo. Olha que maravilha, isso é uma bênção. Então é mais ou menos o que aconteceu com Neemias lá, que ele chorou, o rei gostava muito dele, o rei falou: que isso? Você vai voltar para Jerusalém, vai reconstruir tudo. Mas como? O rei falou: vou te dar ouro, pedra, madeira, vou te dar as cartas, você vai poder fazer tudo. O rei gostava dele, isso acontecia muito com o povo judeu, sabe? Os judeus, eles viveram em várias terras estrangeiras e aconteceu que o quê? Que eles entravam nesses lugares e as pessoas mais bem-sucedidas, os governadores, os reis, gostavam deles. Daniel mesmo. Daniel se tornou governador de uma província enorme. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Então eram pessoas que, por seguirem a Deus, eles foram perseguidos em vários momentos. Daniel foi jogado na cova, José foi preso lá, a mulher tentou assediar ele, depois acusou ele de assédio, tentativa de estupro. Então assim, mesmo com todas essas coisas que eram feitas contra o povo de Deus, para tentar jogar eles para baixo, no chão, Deus sempre revertia a história e colocava eles por cima. A palavra que eu quero deixar para nós é: o Deus que nós servimos, Ele é justo, pessoal. Eu sei, a gente vê muita televisão,
muito Instagram e tem muita coisa feia que acontece. A gente vê muito crime bárbaro, a gente vê muita pessoa que parece que não vai ser presa nunca, a gente vê muita gente que comete tanto crime e a gente não entende por que não está na cadeia ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus continua sendo justo, continua sendo justo. Por mais que eu e você não estejamos entendendo, agora Deus tem o seu momento certo de trazer essa justiça. E mais, a Bíblia diz que essa justiça não é só quando acabar a vida, certo? Quando vai haver o julgamento entre os céus e a terra. Mas é nessa vida ainda vai haver esse julgamento. Então, a história de Esther para nós é mais uma vez, entre todos os livros, os 66 livros da Bíblia, Deus mostrando que no final, o que vai prevalecer é a justiça. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, o que triunfa no final é a justiça. Então, você vai perceber que duas pessoas ali, Esther e Mardoqueu, lutando contra um império enorme por meio da oração, da coragem e do jejum, eles se posicionaram e Deus usou eles. O que eu quero dizer é que se nós entendêssemos quem nós somos diante de Deus, entendemos o valor e o poder que está na oração, né? Se a gente entendesse o porquê do jejum, sabe? O que de fato é o jejum, e se a gente entendesse o poder do nosso posicionamento, né, de fé como cristãos, muita coisa, certo, à nossa volta mudaria. Muita coisa mesmo. Então, a nossa conclusão é essa. Aonde é que você pode se posicionar? Aonde é que você precisa jejuar para ter coragem de entrar? Aonde é que você precisa começar orando, para que através dessas orações o seu coração seja fortalecido? Última coisa que eu quero deixar. O texto diz que Esther era uma mulher muito bonita. E o fato dela ser bonita abriu porta para ela. Tem uma coisa muito importante que a gente aprende na Bíblia. Deus dá muitos dons para nós. Por exemplo, a beleza física é um dom de Deus, certo? Eu já falei isso várias vezes. A inteligência é um dom que Deus dá para as pessoas. Às vezes um QI maior do que outras, né? A capacidade de adquirir riquezas é um dom que Deus dá também, sabe? Algumas pessoas têm a capacidade de adquirir riquezas mais do que outras, certo? Deus também concede o dom da força. Alguns são mais fortes do que os outros, fisicamente, emocionalmente. Existem vários dons. O que eu quero dizer é que os dons que Deus nos dá, eles se tornam pecaminosos quando nós começamos a usar para o nosso benefício. Você lembra o que Sansão fez? Quando Sansão casou, e ali no primeiro casamento ele já foi ali traído, ali na festa de casamento. Ficou revoltado, matou gente, botou um monte de raposa para queimar lá as vinhas lá dos filisteus. Depois disso pegou a porta da cidade de Gate, subiu no monte e jogou o negócio. Depois disso dormiu com a prostituta. Depois disso foi lá e foi cair nos braços de Dalila, o pai dele aconselhando ele, casa com a mulher que crê em Deus, porque você vai casar com a mulher lá dos filisteus, já teve o maior problema. E Sansão lutou com a queixada de jumento, matou 1000 homens, quase morreu. O texto diz que no final daquela luta ele disse, Senhor, vai me deixar morrer de sede aqui? Ele matou 1000 homens, havia uma força sobrenatural sobre esse homem, só que ele usava ela para o seu próprio benefício. E o que aconteceu? Ele morreu por usar essa força a próprio benefício. Não é? No colo de uma mulher, Sansão foi derrotado. Um homem que matou 1000 outros homens numa batalha, caiu no colo, né, de uma mulher que o destruiu. Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a usar o que elas têm para ludibriar os outros, ou para fazer as coisas acontecerem do seu jeito, esse dom perde. É igual quem tem o dom de adquirir riqueza, quando começa a usar isso, certo, para o seu benefício de uma maneira enganosa, tudo vai mal. Quem usa a inteligência para uma maneira maligna, tudo vai mal. Então, aquilo que Deus te deu, certo, peça a Ele para que Ele te use nisso e te abençoe. Então Deus abriu a porta para Esther
obviamente usando um atributo humano. Deus não colocou ela lá, vou botar lá uma judia lá de qualquer jeito, lá o rei vai ter que casar com ela. Não, o espiritualista, ele usa as coisas terrenas e as espirituais dessa forma. Então, os dons que Deus colocou na sua mão, peça graça para que Jesus possa te abençoar, para você usar cada um deles segundo a vontade dele. Acho que deu para entender, né? Vamos fazer uma oração? Você pode se colocar de pé? Vou pedir só a permissão para vocês, para mim ficar sentado, porque eu estou com um problema aqui no nervo ciático da perna, tá bom? Vamos orar e pedir essa graça a Deus? Sim? Tá bom. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. E eu quero te pedir que o Espírito Santo possa vir sobre nós e nos abençoar, ó Deus, por meio da sua palavra. Nos dá graça para fazer. E eu te peço, nos ajude a nos posicionar, nos ajude a fazer a sua vontade, nos ajude, ó Deus, a cumprir tudo que o Senhor nos dá. Aonde o Senhor tem nos colocado, nos dê, ó Deus, coragem para que a gente se posicione ali. Dê coisas que nós temos que fazer, que são para a glória.